A Santa Liturgia de hoje vai tocar num dos mais belos pontos, uma das mais belas festas, ou melhor, uma das mais belas solenidades de Nossa Senhora. Hoje comemoramos a solenidade de Maria, Mãe de Deus. É muito forte falar a respeito de uma criatura, já chamando-a como Mãe de Deus. Será que Nossa Senhora, ela é realmente Mãe de Deus? Em que sentido Nossa Senhora, ela pode ser chamada Mãe de Deus? Este é o primeiro e mais importante dogma de Nossa Senhora. A Santa Igreja, ao longo dos séculos, ela definiu 4 dogmas a respeito de Nossa Senhora. O primeiro dogma é esse, o dogma da maternidade divina, o dogma de Nossa Senhora como Mãe de Deus. O segundo dogma é sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O terceiro dogma, já no século XIX, que foi proclamado pelo Papa Pio IX, da qual declarava Nossa Senhora como Imaculada Conceição, e foi a festa que celebramos no dia 8 de dezembro. E depois o último dogma proclamado de Nossa Senhora foi o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus, o dogma da qual Nossa Senhora subiu aos céus de corpo e alma. E tem ainda, possamos dizer assim, 2 grandes devoções a Nossa Senhora, que ainda não são dogma, mas faz parte assim do desejo do povo católico, de centenas de bispos, inclusive dos últimos papas, de quem sabe no futuro próximo, proclamar um novo dogma, que é o dogma tem o dogma de Maria, corredentora, e o dogma também da Nossa Senhora como medianeira de todas as graças. Mas vamos falar agora a respeito primeiramente deste dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Como a gente pode dizer que Nossa Senhora, ela é Mãe de Deus? Inclusive, faz parte de todo um debate já no início da Igreja Católica, porque Nestório, um dos tantos hereges que ao longo da história da Igreja apareceram, Nestório, ele queria fazer uma distinção dentro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, falando a separação entre a natureza humana de Nosso Senhor e a natureza divina. Ao fazer essa separação, necessariamente negava de Nossa Senhora a maternidade divina. Logicamente, quando uma mãe, ela gera uma criança, ela gera o quê? A natureza da criança. Então, por exemplo, para que seja a natureza, segundo a própria filosofia, vai dizendo, é aquilo que define algo. Por exemplo, quando uma mãe tem um filho, ela pode dizer que ela é mãe quando ela gera alguém que é de acordo com a sua própria natureza. Mas uma coisa é a natureza humana, outra coisa é a pessoa. Só que nós não podemos, a pessoa define aquilo que ela é. Por exemplo, uma mãe, ela dá para a criança a natureza, a mesma natureza humana que ela tem, ela dá para a criança, dá para o seu filho, mas ela não dá a pessoa, ela dá a natureza. Inclusive até a própria definição, é uma definição filosófica, que é uma definição sobre o conceito de pessoa, vai dizer lá Boécio, substância, é difícil, mas vamos tentar explicar um pouco, substância individual de natureza racional. Uma pessoa é uma substância individual de natureza racional. Por quê? Por que é uma substância? Ela vai dizer assim, ela é individual, por quê? Porque não se divide. Se por um absurdo a gente partisse uma pessoa no meio, é um absurdo, a gente não conseguiria transformar 2 pessoas, seria uma só pessoa dividida em 2 partes, porque a própria pessoa não se multiplica, a própria pessoa não se duplica, nem se triplica. E assim, por exemplo, Nossa Senhora, quando a gente diz, ela deu a nosso Senhor Jesus Cristo a sua própria natureza, a sua natureza humana. Nossa Senhora não gerou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas quando falamos de Nosso Senhor, a gente não separa a natureza humana da natureza divina dele. Quando eu perguntar para uma mãe, você é mãe de quem? Eu sou mãe de fulano, eu sou mãe de Beltrano. A gente não vai dizer se eu sou mãe só do corpo, eu sou mãe da pessoa inteira. Então é desta pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é nossa mãe. E por isso
que na própria Salve Rainha, ou melhor, na Salve Rainha, quando nós rezamos, ela vai dizer vários títulos de Nossa Senhora e que vai atribuir a ela não só o papel de ser mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas mãe também nossa, mãe de cada um de nós que está aqui. Porque na oração da Salve Rainha, esta oração tão bela, esta oração que alguns dizem que foi composta por São Bernardo de Claraval, esta oração, ela já começa dizendo assim: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Porque falar da palavra mãe e da palavra misericórdia é como que falar de uma mesma palavra. Por quê? Porque uma mãe, ela é cheia de misericórdia. E a misericórdia a gente encontra por inteiro no coração de uma mãe. Mas é uma mãe também que ela é o que? Ela é rainha. Ela tem esse poder nas mãos de transmitir a cada um de nós as graças que ela mais necessita, que ela mais deseja. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. No momento em que tudo parece assim, morte, que tudo parece que vai acabar, ela é o quê? Ela é vida. No momento assim que tudo é amargor, ela é o quê? Ela é doçura. E no momento assim de desespero, Nossa Senhora, ela é o quê? Esperança. Ela é vida, doçura e esperança nossa. E a oração depois vai dizer assim: a nós bradamos, degredados, filho de Eva. O que é o degredo? O que é degredar? Degredar é ser expulso do seu próprio local, do seu próprio país. Porque a gente às vezes ama tanto esta terra, ama tanto aqui o mundo, e nós somos o quê? Os degredados, filho de Eva. Nós, sendo filho de Eva, não nascemos para estarmos neste mundo. O nosso lugar era o paraíso. O nosso lugar era o paraíso. Certa vez até o nosso fundador uma vez dizia uma coisa bonita, que todo mundo tem assim, no fundo, uma espécie de saudade, uma espécie de nostalgia de um lugar que nem conheceu. De repente bate uma saudade assim, a gente pergunta: saudade de quê? A gente nem sabe dizer o que é, de quê, de quem e de onde estamos sentindo saudade. Mas aí ele dizia o quê? Esta é a saudade que cada um cristão, cada um dos filhos de Deus sente, que é a saudade de ter perdido o paraíso. Nós somos os degredados filhos de Eva. Aí vai dizendo: a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Olha como a concepção católica, a concepção cristã, ela é às vezes um tanto diferente da concepção que o mundo de hoje apresenta. Todos nós estamos aqui na virada do ano ainda, né? Estamos no primeiro dia do ano. Algumas até diziam assim que, nossa, 2019 assim, está tão presente na minha memória que parece que foi ontem, né? E foi ontem mesmo. 2019 foi ontem, está tão presente na nossa memória que parece que foi ontem. Sim. E às vezes eu gosto, às vezes é própria, não quero ser pessimista, mas às vezes a gente dizia assim a frase que às vezes a gente repetia tantas vezes, às vezes ao longo do final de ano, era a frase assim de otimismo, né? Possamos dizer assim, para o ano que vem, nós dizíamos o seguinte assim: nunca a coisa está tão ruim que não possa ficar pior ainda. Nossa, que frase otimista, né? Nunca as coisas estão tão ruins que não possam ficar pior ainda. A gente até comentava uma pessoa: nossa, padre, que eu estou triste porque eu bati o carro. Agradeça a Deus porque você tinha um carro para bater, não é mesmo? Ah, padre, o meu patrão baixou, foi meu salário durante esse ano. Nossa, que bom, né? Porque você tinha salário. Porque quem não tem nem como baixar. Padre, como dizer assim, eu esse ano caí 2 vezes. Nossa, que bom. Por quê? Porque você esteve de pé o resto do tempo. Porque só cai quem está de pé. E às vezes a gente tem uma concepção demasiado, às vezes, otimista. Nós não devemos ser, como eu já repeti aqui alguns dias atrás, nem otimistas, nem pessimistas. Nós devemos ser realistas, ver a realidade como é. Mas o cristão não tem esse um otimismo a ponto de achar que as coisas vão solucionar-se por si mesmo. Às vezes uma frase assim, de autoestima: pense positivo que vai dar certo, né? A pessoa sempre diz: é só pensar positivo. Eu digo: não. Você pode pensar, por exemplo, positivo, que sua carteira vai ficar cheia. Fica olhando para ela vazia, vai ficar cheia, vai ficar cheia. Ela vai continuar vazia do mesmo jeito. Não, é necessário que a pessoa trabalhe. Estou recordando esse ponto por quê? Porque a liturgia, ou melhor, a igreja,
justamente nesta oração da Salve Rainha, que é dedicada esta oração a Nossa Senhora, essa oração ela vai dizer: a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Nós que sempre queremos que a vida fosse o quê? Uma montanha de alegria. O que muitas vezes ela se apresenta? Como um vale de lágrimas. Como um vale de lágrimas. Mas, se é assim, por quê? Porque nós temos que ter sempre essa esperança de alcançarmos o céu. Temos que ter esse desejo do céu. O desejo de estar cada vez mais próximo de Deus, porque esta é a promessa que Ele fez a cada um de nós. Já recordei aqui algumas vezes a história de Santa Bernadette Soubirous, que era a que viu Nossa Senhora em Lourdes. Esta santa, ela descreve toda a vida dela de sofrimento, de dificuldades, de ter sido presa porque Nossa Senhora apareceu para ela, por ter sido perseguida, ter tido uma doença de cárie nos ossos. Ela teve essa doença, por todo o sofrimento dela, ao fim da vida, ela sempre dizia: graças vos dou, Senhor, pela doença que eu tive. Graças vos dou, Senhor, pelas dificuldades que eu tive. Graças vos dou, Senhor, por ter sido abandonada por todas as pessoas. Graças vos dou, Senhor, por ter justamente ter ouvido dizerem que eu não sirvo para nada. Mas ela dizia assim: ao fim da minha vida, Nossa Senhora só cumpriu aquela primeira frase que ela disse para mim: eu te prometo, não te prometo fazer feliz nessa terra, eu te prometo fazer feliz no céu. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, ele tem a noção clara, patente, de que a sua vida, a sua missão é o céu. E aí por isso que dizia: gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Mas depois a oração continua: eia, pois, advogada nossa. Dá um título para Nossa Senhora de Nossa Advogada. Primeiramente, o que significa advogado? A palavra, a origem da palavra latina quer dizer advocare, chamar aquele que fala pelo outro. Advogado é aquele que fala pelo outro. E nós temos esse privilégio de ter Nossa Senhora como nossa grande advogada. Qual privilégio é esse? É que Nossa Senhora, sendo a advogada, ela tem, como se diz assim, o privilégio que todo advogado queria ter. Por quê? Porque ela é a mãe do juiz. Nada melhor do que advogado ser a mãe do próprio juiz. Ele nunca vai deixar de atender o pedido que ela faz. Eia, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Ou seja, o olhar de Nossa Senhora, ele se voltou para cada um de nós que está aqui. Se nós estamos hoje aqui neste ano, há trancos e barrancos, como se diz, mas se chegamos ao ano de 2020, é porque o olhar de Nossa Senhora se voltou para cada um de nós que está aqui presente. Os nossos olhos, misericórdia a nós volvei. E depois desse desterro, tocou mais uma vez neste ponto, depois desse desterro, ou seja, de sairmos desta terra, o que a gente pede? Pede a Nossa Senhora o quê? Mostrai-nos Jesus. E a oração, até aí antigamente terminava. Inclusive tem um local que se acredita que inclusive é em Roma, tivemos visitando lá, que aí vem depois, no momento da aparição de Nossa Senhora, apareceu aí que São Bernardo, esta sim é atribuído a ele mesmo, que ele vai dizer essas 3 palavras: ó clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E aí completa mais ainda: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, nesta festa hoje, dedicada a Nossa Senhora, Mãe de Deus, o que nós devemos pedir? Devemos pedir a ela, cada vez que nós rezarmos a Salve Rainha, recordarmos todos esses títulos, todos esses dons, todas essas graças que Nossa Senhora quer conceder a cada um de nós. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos assuma por inteiro,
e que sejamos inteiramente dela e que façamos da nossa vida um ato total de entrega, de dedicação a Nossa Senhora. Porque os santos, eles vão dizer assim que Deus reuniu todas as águas e chamou-as mar. Ele reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Se chamasse a primeira mãe da história, Eva, a primeira mãe da história, somasse o amor de Eva como primeira mãe, de todas as mulheres que houveram no passado, todas as mães que existem no presente, e todas as mães que vão vir até o fim do mundo, não dá o amor que Nossa Senhora tem para cada um de nós que está aqui. E tendo esta imensa graça de termos a Nossa Senhora como mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, como mãe de Deus e mãe também nossa, peçamos esta graça que Nossa Senhora nos assuma por inteiro e nos faça cada vez mais filhos e unidos a ela. E encerro com esse pequeno fato, de São Bernardo, de Claraval, que ele, estando justamente neste local, rezando a Nossa Senhora, ele sempre quando passava diante da imagem de Nossa Senhora que tinha no jardim da casa, ele passava, fazia uma vênia a Nossa Senhora assim, uma saudação, e dizia assim: Ave Maria, ou seja, eu vos saúdo, ó Maria. Passado mais um tempo, toda vez que ele passava, sempre ele nunca esquecia de fazer essa vênia e de dizer a Nossa Senhora Ave Maria. Um dia ele estava passando perto de Nossa Senhora, estava apressado tanto, passou bem rápido, mas disse Ave Maria. Para a surpresa dele, a imagem tomou vida, olhou para ele e disse Ave Bernardo, respondendo aquela saudação que ele tem. Então, diante de onde que estivermos tendo uma imagem de Nossa Senhora, não deixe de saudá-la, porque cada saudação que a gente faz a Nossa Senhora é como um que, recordando aquela imensa graça que o anjo disse a ela: Ave, ó cheia de graça. Cheia de graça porque se naquele momento primeiro ela já estava cheia de graça, já estava plena de graças, o que ela fez com as graças que ela recebeu depois? Durante os 9 meses de gestação, os 30 anos de convívio na família de Nazaré, 3 anos de missão, acompanhando a missão de Nosso Senhor, o que ela fez com todas as graças que ela recebeu depois? O que ela fazia se ela já estava plena, transbordante de graças? Ela reservou para cada um de nós. As graças de Nossa Senhora estão aí. Cabe a cada um de nós pedirmos, insistirmos e implorarmos para que ela nos conceda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.